Bom dia a todos. Deixa eu explicar aqui. É com muito prazer que novamente eu retorno às palestras, né? Acho que eu fiz a última em dezembro. E eu não vou cansar de falar aqui que toda vez que nós somos convidados para fazer palestra. Tá bom o áudio? Tá. O quê? Ah, tá, já liguei. Uhum. Toda vez que nós somos convidados a fazer uma palestra na Casa Espírita, a nossa vida vira um tumulto. Toda vez que nós somos convidados a estar em qualquer movimento espírita, em qualquer atividade, nós somos desafiados. E esse tema, ele foi escolhido lá em dezembro, e é claro que a espiritualidade, que os nossos companheiros de terra vêm nos mostrar se realmente nós estamos preparados para falar desse tema. Então é um desafio para mim, eu acredito que é um desafio para vocês também, quando eu começar a desenvolver o tema que refere a orgulho e milindre. Porque orgulho, né, a gente estuda muito na Casa Espírita, é um tema muito comum de falar. Quase todas as mensagens que nós lemos na codificação espírita, em textos, em livros de romance ou livros de estudo, nós vamos encontrar palavras como orgulho, egoísmo, caridade, humildade. Só que essas palavras soltas, elas não têm uma dimensão do quão elas são importantes para o nosso comportamento. E muitas vezes a gente define o orgulho como pessoas que estão ali em posições de destaque, pessoas num patamar muito grande. E, na verdade, o orgulho está muito enraizado em pessoas muito simples, em pessoas muito humildes, e ele passa despercebido no nosso comportamento. E aqui eu vou falar de algo que é o filho do orgulho, que é o milindre. Então, a gente não encontra esse termo, né? Eu pesquisei muito, em outros referenciais teóricos. Então, eu percebi que é uma palavra muito utilizada no conteúdo espírita, né? Nas escritas do espiritismo, a palavra milindre é muito utilizado. Quando eu fui buscar ele, por exemplo, em outras áreas de conhecimento, no direito, na psicologia, na área médica, a palavra que mais se associou ao milindre é a sensibilidade. Então, quando a gente fala de milindre, nós estamos falando de pessoas sensíveis. Só que a sensibilidade, ela pode ser levada por um lado positivo, mas também por um lado negativo. E quem somos nós diante do orgulho e do egoísmo? Quem somos nós com os nossos companheiros de jornada, com esses comportamentos que fazem parte de todos nós? E é muito difícil, né, você estudar e falar, poxa, como eu sou orgulhosa, né? E eu falo que para o palestrante espírita, para os dirigentes espíritas, esse é um tema que mexe muito com a gente, porque é onde a gente cai, é onde a gente perde a reencarnação. Porque estar aqui na frente nos coloca num lugar de detentor do conhecimento, repassando o conhecimento para vocês. Então, cria-se a ideia de um estereótipo perfeito de pessoas. E o Espiritismo vem desconstruir isso, colocando pessoas imperfeitas, pessoas companheiras de caminhada, tentando melhorar sempre. Então, essa é a diferença, né? Eu até explico para os meninos da mocidade, que quando você vai em templos religiosos, né, na Igreja Católica você encontra a figura do padre, nas igrejas evangélicas você encontra a figura do pastor, e aqui a gente encontra gente igual a gente, que está caminhando com vocês, que está errando junto com vocês, e o padre, o pastor também ocupa esse lugar, e de seres humanos. Então, o orgulho vai definir muito o trabalho de todas as religiões, vai definir muito o trabalho político e social. É tudo que movimenta a nossa sociedade hoje, porque coloca as pessoas no lugar de destaque. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso. É fácil conviver, né? A mensagem foi o companheiro, né? A mensagem inicial falou, quem é esse companheiro? Quem é o companheiro que eu tenho que aprender a tolerar? Quem é o companheiro que está comigo aqui na Terra, que é muito difícil suportar o comportamento dele? E
já falei em outros momentos aqui que uma das relações mais difíceis que nós temos hoje na nossa convivência não é a relação familiar extensa. Qual que é a relação mais difícil que a gente tem na Terra? Não é família. Qual que é a relação mais difícil? Qual que é a mais desafiante para todos nós? Casamento. É comprovado já. Comprovado cientificamente que casamento, relacionamento conjugal é a relação mais difícil de se ter. Sabe por quê? Porque não tem laço de sangue. Porque pai, mãe, irmão, a gente briga, mas a gente reconsidera. Casamento não. Então, casamento é onde tem ali, onde a gente realmente, por isso que a mensagem que ela leu é o companheiro. E eu tenho certeza que todo mundo que leu, que na hora que escutou companheiro, pensou no cônjuge. Né? Por quê? Porque o cônjuge é aquele que eu vou ter o atrito, né? Eu sempre falei, isso é a pedra que vai me lapidando. É o meu diferente, que eu escolhi conviver. E é o que eu falo com todo mundo. É a melhor pessoa que você escolheu viver. É a sua melhor escolha. E aí a gente casa e faz uma propaganda social de que o meu cônjuge é a minha pior escolha. Então eu vou conversar com a minha amiga sobre o meu companheiro e eu dou todas as características da pior pessoa. Ah, o meu marido é isso, minha esposa é isso. Eu vou só trazendo comportamentos ruins do outro. Né? É o que a gente vê hoje na sociedade. Né? São pessoas queixando, divulgando a pior escolha. E o casamento, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o casamento foi a minha melhor escolha. O meu companheiro foi a minha melhor escolha naquele momento. E aí eu tenho que fazer dar certo. E aqui começa, né? O meu olhar comigo, o olhar com a minha relação conjugal. E eu vou ampliando aqui e vou entender que essa relação é social também. Se eu não estou conseguindo conviver bem aqui com a minha melhor escolha, automaticamente eu vou refletindo isso socialmente. Então não é fácil conviver, mas não tem como não conviver. Essa relação social que nós estabelecemos é que vai formando a nossa cognição, que vai formando o nosso cognitivo, o nosso aprendizado, não devendo ser pensado de forma estática e desmembrada. A nossa convivência, ela não é linear, ela muda. Né? Hoje eu gosto de fulano, mas se fulano falar algo para mim que eu não gosto, amanhã muda a minha forma de olhar para ele. Então não é parado. Não é uma forma de estar na sociedade parado. Muda o tempo inteiro. A visão que eu tenho de alguém hoje pode mudar amanhã em relação a isso. Por isso que a sociedade vai moldando quem nós somos. E mesmo quando eu quero não me relacionar, vou ser um monge eremita que vai viver lá numa montanha, a gente cria um estereótipo desse monge eremita que vai estar lá produzindo conhecimento, vibrando pela humanidade, ele está se relacionando ainda com a humanidade. Então tem muitas pessoas que falam, é muito comum a gente falar assim, eu vou o quê? Quando eu estou estressado, o que a gente fala? Eu vou sumir. E mesmo quando eu vou sumir, eu vou me comportar e vou aprender e vou deixar algum aprendizado para quem está ali do meu lado. E é um cuidado muito grande que nós mães, né, temos que ter, porque quando a gente está cansada, a gente tem um hábito de falar para o filho assim, eu vou sumir, vou deixar todo mundo aqui. Né? E a gente traz uma insegurança muito grande para os nossos filhos. Né? É essencial recordar esse aspecto sobre a base da teoria, né, que é uma teoria de Vygotsky. Vygotsky é um teórico que ele colabora com a psicologia, com a pedagogia, com todas as áreas de conhecimento humano, de comportamento humano, que a base da teoria dele é a convivência social. Ele diz que nós só somos porque nós convivemos. E tudo que nós vivenciamos é pela nossa convivência social. Tudo que nós vamos desenvolvendo na nossa vida é pela forma com as quais nós nos relacionamos com as pessoas. Primeiro com a nossa família, que é o nosso núcleo inicial de convivência, e depois a gente vai ampliando o social, porque a primeira nossa convivência é com os nossos pais, né? A primeira forma de relacionar.
Depois, aqui é mais difícil, né? Mas depois vem os nossos primos, depois vem os nossos vizinhos, depois vem os nossos coleguinhas de escola, aí depois vai vir a fase da adolescência, que é aquele monte de amigo, depois vai vir o primeiro namorado, eu vou restringindo, aí eu vou casar, vai restringindo de novo, e é um ciclo contínuo. Todos nós vamos vivenciar isso. É um ciclo que não acaba. Então, a sociedade vai moldar quem nós somos. Então, se eu falo assim, poxa, eu não quero mais viver nessa sociedade, é essa sociedade que está construindo a minha forma e a minha evolução. E, claro que o espiritismo, né, para quem está vindo, tem alguém que está frequentando a casa espírita, que está tendo contato com o espiritismo há menos de 6 meses? Todo mundo já tem mais de um tempo, né? Tem mais alguém que tem contato com o espiritismo mais ou menos uns 2 anos, muito mais, ótimo. Então tá. Então todo mundo aqui sabe o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu sempre gosto de trazer a didática, né? Principalmente agora trabalhando com a mocidade, porque eu estou explicando muito para os meninos, né, para os adolescentes, um pouco do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que muitas pessoas distorcem ele achando que é a Bíblia dos Espíritas. E não é. Não é a Bíblia dos Espíritos. É um livro escrito por Kardec, que pega versículos da Bíblia e faz uma interpretação espírita sobre eles. Então, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro que nós espíritas utilizamos o nosso Evangelho no lar, e como base de todo o referencial teórico de palestras e de estudos. Essa é um livro base para nós espíritos, para direcionar o nosso conhecimento, porque nós ainda precisamos basear tudo que a gente fala baseado em um conhecimento superior que nós temos. Então, o espírita vai utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo não como Bíblia, mas como um livro base baseado na Bíblia. Então, nós também estudamos a Bíblia, nós estudamos as passagens bíblicas sobre uma interpretação espírita. E ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 11 das Instruções dos Espíritos, vai falar sobre orgulho e a humildade. Então, antes de falar do melindre, a gente vai falar do orgulho. Então, o orgulho, eis a fonte de todos os males. Aqui é o início de tudo que é ruim hoje na nossa sociedade. Aplicai-vos, portanto, em destruí-los. Destruir em nós mesmos e destruir na humanidade. Um único meio se oferece para isso, mas infalível. Tomares como regra invariável de vosso proceder à lei do Cristo. Então, quando ele fala assim, como que eu vou acabar com o orgulho? Dentro de mim, dentro da sociedade. Através da lei do Cristo. A lei do Cristo é a lei de amor. Então, a gente só acaba com o orgulho através do amor. Agora, nós vamos ampliar esse conceito de orgulho. O que traz as guerras hoje na nossa humanidade? Né? A gente vive na iminência de uma guerra. Né? Acho que tem um tempo, acho que tem uns 3 meses atrás, né? Uns 3 meses, falou assim, agora vai desenrolar a Terceira Guerra Mundial, né? E nós aqui, morando nesse país, a gente ficou todo mundo com mais medo, né? Porque é um país que, sim, ele se envolve mais guerras diante de várias coisas que envolve. Mas se eu for pensar essa guerra sobre o aspecto comportamental, eu vou tirar todas as questões econômicas que envolvem uma guerra, todas as questões políticas que envolvem uma guerra, e eu vou ficar apenas com o comportamento humano. Porque o que acontece entre os Estados Unidos, a Síria e outros países é o que acontece na minha forma de relacionar com a Cleilane, com a Celi, nada vai diferenciar. Então, a guerra ela é muito externa e muito grande quando ela começa internamente dentro de nós. Alguém já viu casais em guerra? Alguém já viu amigos em guerra? Profissionais de trabalho em guerra? Então, esses países, eles só representam o que está dentro do nosso comportamento. E aí eu vou fazer mais didaticamente o que acontece. Existe um líder que foi atacado e foi morto. Para honrar esse líder, alguém vai ter que vir e fazer algo com o país que matou. Mas muitas vezes existe um ataque soberbo aqui. Ele não vai voltar e atacar os Estados Unidos, por exemplo. Ele vai atacar um país aliado dos Estados Unidos.
Porque aí os Estados Unidos têm que entrar e tomar as dores e falar assim, não, é meu aliado, não mexe com meu aliado. É assim que começa. As guerras não começam assim, um ataca o outro diretamente e assim começam as brigas. É um atacando um aliado. E assim acontecem as nossas amizades. Não mexe com um amigo meu. Quem já viu isso? Brigas, né? Alguém ofendeu na minha frente alguém. Eu falei assim, não, isso é uma injustiça muito grande, eu vou ter que defender essa pessoa. E aí começam as guerras relacionais. E a guerra lá de gente grande, né? Que a gente é gente pequena, de gente grande, é um exercício. Eu costumo falar que é uma réplica menor do que nós vivemos na nossa sociedade. Então, quando eu olho e me fico escandalizado, com medo, receoso, diante do que é macro, olhe o micro. Talvez você está vivendo guerras entre amigos, entre ambientes de trabalho, guerras relacionais, e você não está se dando conta disso. Nós não estamos nos dando conta disso. E nós só projetamos, né? Meu Deus, que político horrível. Meu Deus, que, né? E a gente vai projetando o comportamento do outro como se não pertencesse a nós. Então, o orgulho é movido por essas relações de poder e de guerra. E aí tem um outro livro espírita, de Allan Kardec, é o segundo livro, né, que a gente vai pesquisar. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Então, todo o tema que eu tenho dúvida, ele é dividido em capítulos, né? Então, são vários capítulos no Livro dos Espíritos, com muitas perguntas. E uma dessas perguntas é a 917. Então, se você quer preparar uma palestra espírita, eu vou dar até umas dicas, né, para vocês que estão envolvidos na casa espírita. Pegue esses dois livros base. Aqui começa a base de qualquer palestra espírita, de qualquer conteúdo espírita. Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos. Nunca percam de vista esses livros na preparação de qualquer conteúdo espírita. Então, lá vai falar qual que é o meio de destruir o egoísmo, porque o orgulho e o egoísmo, eles andam juntos. Como é que eu vou destruir o egoísmo dentro do meu comportamento? O egoísmo, quando a gente pensa em egoísmo, é tipo, eu tenho a água e não vou dividir com você, isso aqui é meu. Eu tenho o melhor trabalho e eu não quero que ninguém fique sabendo. Eu tenho uma oportunidade, uma pessoa egoísta, que tem uma dificuldade de compartilhar. De uma forma bem simplista esse comportamento. De todas as imperfeições humanas, mesma característica do orgulho. A mais difícil de desenraizar do nosso comportamento. Quando eu falo desenraizar do comportamento, as pessoas hoje acreditam que é colocar meta. Virou o ano, estamos aqui em fevereiro, no início do ano. Virou o ano, eu coloco a meta de emagrecer. Eu coloco a meta de não falar mal das pessoas. Eu coloco a meta de trabalhar no movimento espírita. Meta. Só que aí, eu coloquei a meta de emagrecer. Mas aí teve um final de semana que eu comi tudo que eu deveria. Ah, é uma meta, né? E aí eu vou esquecendo que, por mais que é difundido, que o nosso comportamento é baseado em metas, eu vou desconstruir uma coisa para vocês, não são as metas. Né? Hoje eu sempre falo, a gente abre o Facebook, coloca a meta na sua vida. Não, coloque processo na sua vida. Coloque persistência na sua vida. Não é uma meta que vai fazer você mudar o comportamento. É o processo para a conquista da meta que vai mudar o seu comportamento. Porque o comportamento mudado não é eu parar de falar das pessoas. É eu conviver e conseguir falar menos a cada dia. É o processo. A vida é um processo. Eu falo assim, que esse é o maior ensinamento que a gente tem que compreender, porque se é um processo que ele muda o tempo inteiro, eu vou entender essa vida, vou entender as outras vidas e vou entender tudo de uma forma muito harmônica. Não é nasci, tô pronto, não é morri, acabou. É um processo. Porque quando eu acho que eu cheguei no meu melhor momento, existe coisa melhor ainda para viver. E uma das perguntas que os meninos fizeram na mocidade na semana passada, eu achei bem didática, é assim, e quando eu for bem perfeito, eu tenho que voltar?
Né? Foi a pergunta deles na mocidade. Eu acho que não precisa. Aí um falou assim, não, eu acho que não vai precisar mais voltar. Mas aqui para a Terra vai ter que voltar? Eu, sim, mas numa condição diferente. Porque hoje a gente volta para aprender. Baseado ainda no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Depois a gente volta para ensinar. Para compartilhar. Para vivenciar o processo. Porque é um processo quase infinito, o processo de aprender. Tudo concorre para empreender essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E é mais um tema. Nós, imigrantes, somos muito movidos pelo dinheiro. Nós, imigrantes, baseamos toda a nossa permanência nos Estados Unidos, muitas vezes baseado no que eu adquiri nesse país em termos financeiros. Não é esse o objetivo da vida. O objetivo é moral. E eu vou pegar de novo um exemplo da mocidade espírita, até para vocês entenderem que tem mocidade espírita e que a gente começa com os pequenininhos. O objetivo é que esses jovens sejam um exemplo espírita para a sociedade americana. É que lá na escola deles eles possam se tornar uma referência comportamental do espiritismo. Vai ser difícil eles difundirem abertamente o espiritismo, porque aqui é um pouco mais complicado, conforme eles me falaram, de você falar de religião, né? Que não é um país que se fala tanto como no Brasil. Não se discute tanto, se respeita mais, né? Esses aspectos. Mas é o exemplo moral. Qual é o exemplo moral que eu estou dando para os meus colegas de trabalho? Qual é o exemplo moral hoje? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa fácil de conviver? Né? E aí, é bem comum nos ambientes de trabalho, uma das questões que reflete mais a dificuldade hoje em todas as empresas não é o trabalho que se executa. Né? Quem trabalha quem é patroa e quem é helper, quem tem um patrão, trabalha na construção, o trabalho a ser executado não é uma das maiores dificuldades. As relações são as nossas maiores dificuldades. O nosso colega de trabalho que desgasta o meu trabalho. E quantas vezes eu já escutei isso assim, não, eu não trabalho mais com helper, eu não quero mais funcionário. Por quê? Porque é essa relação que me cansa, essa relação que vai tirar o prazer de trabalhar. E aí quem é o filho do orgulho? O melindre. E melindre aparentemente fala assim, nossa, essa pessoa é melindrosa. É uma pessoa sensível. Melindre é a delicadeza na maneira de tratar alguém. É a delicadeza na maneira de tratar alguém. Sentimento de constrangimento ou de vergonha, pudor. Tendência de se magoar com facilidade. Então, vamos lá. Conhecemos pessoas melindrosas, que têm melindre? Conhecemos pessoas que eu tenho que pensar antes de falar tudo com ela? E muitas vezes a gente associa o melindre a pessoas muito sensíveis que choram o tempo inteiro. E às vezes não. O melindroso é aquele que vai lá e vai me falar umas verdades que se eu falar qualquer coisa com ele, que vai me machucar. Essa pessoa também é melindrosa. Né? Ela também tem um comportamento do melindre. E lá no livro Sinal Verde, né, que é um livro muito de abertura das palestras espíritas, porque é um livro de textos mais curtos, vai ter lá o Emmanuel, o André Luiz, vai falar, melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro. O melindre, ele começa nas nossas relações familiares. O meu pai falou uma coisa que eu não gostei, né? Acontece muitas vezes assim, eu tô indo com a melhor das intenções conversar com algum de um familiar meu, um irmão, fui lá dar um conselho, né? Muito comum, assim, a gente se propor a dar um conselho para alguém e a gente escuta o que não quer.
Quem já passou por isso, né? E aí o que a gente fala? Mas nunca mais eu volto lá. Porque eu fui fazer o meu melhor e ainda levei. Eu fui dar o meu melhor e ainda levei. Aí eu vou falar o milindre de uma forma bem mais sutil. Cheguei na casa espírita e fazendo essa palestra eu falei assim, meu Deus, quantas vezes eu devo ter errado, né? E nem percebi, assim. Com o Heitor piorou. Piorou porque antes eu chegava e cumprimentava todo mundo. Lá, quando eu tô saindo daqui, eu falei assim, meu Deus, acho que eu não cumprimentei ninguém. E se foram pessoas melindrosas que conviveram comigo, possivelmente se ofenderam. Entende? Porque a gente fica com atenção, quando a gente tem filho, a atenção é muito difusa mesmo. Mas é essa relação de não ser notado. É passar na rua e cumprimentar a pessoa e a pessoa nem olhar pra mim. E aí eu falei, poxa vida, convivo com a Rayane, vejo a Rayane dar palestra, ela nem olha pra mim na rua. Tô extremamente ofendida. E aí é esse milindre que vai minando as relações entre as pessoas e vai me distanciando das relações. É o tanto que eu fico ferida. É eu chegar em casa e fazer um almoço delicioso ou receber um almoço delicioso, não expressar, não valorizar e a pessoa fica ressentida com isso. É eu tentar fazer o melhor na casa da minha patroa, e o americano ele é muito objetivo, às vezes você dá o seu melhor. Se você deixou uma almofada fora do lugar, é o motivo para ele demitir. Né? E se eu ficar me melindrando com esse comportamento, eu vou viver sofrendo, eu vou viver uma pessoa vítima do que a sociedade faz comigo. E por trás desse melindre tem orgulho. E aí tem uma outra questão, que o melindre é a causa de muitas discussões que poderiam ser evitadas. Porque existe um livro que chama Comunicação Não Violenta. Alguém já ouviu falar desse livro? Quem tem dificuldade de comunicação social, alguém já teve a sensação assim, meu Deus, tudo que eu falo a pessoa entende errado? Às vezes eu estou sendo boazinha e a pessoa escuta que eu estou sendo grossa. Às vezes eu nem estou sendo grossa e fui grossa. Né? É muito comum isso. Leia esse livro, Comunicação Não Violenta. Né? Às vezes os maridos chegam na sessão e falam assim, mas eu nem fui grosso com minha esposa e ela está ali morrendo de tanto chorar. Comunicação Não Violenta é um livro base, assim, para a gente entender. E aí eu vou entender que a minha forma de comunicar está sendo muito diretiva. Pessoas muito diretas. E a sociedade hoje fala que hoje nós somos muito o quê? É uma sociedade frágil. Porque na minha época a gente escutava o que fosse e ninguém se ofendia com nada. Os pais podiam falar que ia matar o filho não estava nem aí, nem achar que ia morrer, né? Menina, eu vou te matar. Fala isso com criança hoje. Ele liga pra polícia. Né? Vou matar seu pai. Lembra? Né? Então, antigamente, as pessoas sim falavam o que pensavam. Não tinha trato. E, infelizmente, aí eu vou falar uma realidade. Eu vejo muito nas redes sociais, eu acompanho muitas pessoas falam assim, no meu tempo não era assim, bom mesmo era viver naquele tempo. Não era. Não era. Não vamos nos orgulhar nessa forma de nos comunicarmos. Bom mesmo era no meu tempo, que pai podia bater em filho e ninguém fazia nada. Não, é errado. Violência. Falar que vai matar o pai, falar que vai sumir, que vai morrer, é uma forma violenta de se comunicar. E olha como a gente honra essa forma violenta de se comunicar. Olha o tanto que a gente acha legal ainda essa forma de ser. Não é para honrar, é para mudar. E ainda bem que a gente tem adolescentes e crianças cada vez mais sensíveis para nos mostrar que sim, eu vou ter que ter um trato no falar. E eu falo isso como mãe, porque às vezes eu falo com o Heitor, não pode, Heitor, ele faz um bico assim, e eu falo, meu Deus, que criança sensível. E aí eu vou rever, aí eu vou sentar na altura dele, vou olhar para ele e falar, filho, não pode. Esse comportamento não é legal. Porque assim. E aí acha que é a mãe, né? Eu acho que tem até uma expressão que é a mãe Nutella e a mãe raiz. Né? Porque eu sou a mãe raiz, porque eu sou a mãe Nutella. E é uma forma de mostrar que a gente ainda acha que a forma grosseira de tratar o outro é a melhor.
E na palestra passada eu falei que a gente só foi enxergar as nossas crianças recentemente. Que criança era adulto, né? Lembra que eu falei que a última água do banho na Europa, na idade, né? Era da criança. Então as crianças morriam porque elas pegavam infecção. Ela era a última pessoa. Ela era tirada da mãe e quem amamentava a criança era a ama, não era a mãe. E aí a gente ainda divulga o desmame, a gente ainda divulga a criança dormir sozinha, chorar, né, de tanto, né, e são comportamentos que ainda estão presentes na nossa sociedade, que é uma forma ainda violenta de se comunicar. É uma forma violenta, né? E a gente tem orgulho da forma violenta. Por isso que o milindre, por isso que a comunicação sensível, ela perpassa muito pelo orgulho e pelo egoísmo. Porque sim, ainda é permeada por uma forma agressiva. E eu o honro, e eu acho que isso é o melhor. Quando eu falo assim, eu falo o que eu penso. E doa a quem doer. Eu acho que eu sou melhor. E eu acho que o meu jeito é o certo. E eu não me coloco no lugar de receber. Porque se quando o outro fala o que pensa comigo, eu sento no lugar de vítima e falo, poxa, fulano me machucou tanto. Fulano poderia ter falado isso comigo. E aí? O que fazer com essas relações? Porque isso é todo mundo. Isso não existe nenhuma família, nenhum lugar que não vai ter essa sensibilidade na forma de se relacionar. A gente vai encontrar pessoas sensíveis no caminho, nós vamos ser essas pessoas sensíveis, nós vamos ser essas pessoas mais duras em algum momento também. E o que nós devemos fazer para melhorar essa convivência social, já que nós temos que conviver? O milindre, como eu já li, basta uma atitude, tolerância. Tolerância, né, associada à compreensão. Contextualização. Contextualização. Gravem isso. Eu preciso contextualizar o comportamento humano. Como isso também é difícil. E aí, quando eu olho um assassino como uma pessoa ruim, que tirou a vida de outra, contextualiza quem é essa pessoa. Não tirando a responsabilidade dela de assumir os atos dela. Mas quem é essa pessoa? Qual é a história? O que ela tinha ali? Qual o recurso dela? E compreendendo e tolerando, eu vou entender, quando a gente vê a história de Paulo, de Saulo, toda aquela história ali, ele foi uma das pessoas que mais perseguiu o cristianismo. E quem veio resgatar ele? Jesus. Então a gente pode errar muito. A gente pode fazer tudo errado. Mas sempre vai ter alguém para cuidar da gente. Sempre vai ter um Jesus ali do lado. Sempre vai ter alguém para acreditar no nosso comportamento. Às vezes a gente ainda não tem a possibilidade de ter Jesus bem pertinho, assim, né? Como ele teve. Mas a gente tem pessoas que são instrumentos de Jesus na Terra. Todos nós, espíritos ainda imperfeitos, vivendo na Terra, estamos sujeitos a ter atitude e a falar palavras ofensivas a nossos irmãos. Em algum momento a gente vai falar de uma forma errada. A gente vai ofender. Que a tolerância mútua e o perdão possam transformar em coisas banais e sem importância os episódios que julgamos terríveis ofensas que nos fazem. Então, sempre vai ter uma discussão, sempre vai ter uma colocação errada na nossa forma de comunicar. Muito cuidado com tolerância, tá? Porque tolerância, às vezes, ali a gente acha que está tolerando e a gente está suportando o outro. Eu suporto. E aí tá cheio de preconceito por trás. Tolerar é muito maior do que isso. Faz parte da aceitação do outro. É como o perdão, né? A gente fala, eu perdoo. Né? Eu fui traída, eu fui traído. Como é que eu vou fazer para perdoar? E aí existem etapas para o perdão. Existe uma etapa. Eu não vou conseguir ser traída hoje e olhar, né, tão plenamente para o outro.
e para a história. Então, primeiro a gente não deseja o mal, né? Lembra aquela mãe que vai matar o marido? Eu vou matar esse marido meu. Não, comece não matando. Aí depois eu vou desejar o bem, estando comigo ou não. Aí eu amplio o olhar. O único termo que eu encontrei muito na área da psicologia comportamental foi chamado de orgulho neurótico, o melindre. Né? É um orgulho muito centrado em si. Aquela sensibilidade excessiva, pessoas muito sensíveis, que nos torna ofendidos por qualquer coisa. Somos nós, tá? Não fala assim, nossa, eu conheço alguém que é assim. Às vezes a gente acha que é o colega de trabalho, né? Às vezes a gente acha que é a mãe, que é o irmão, que é o tio, que é o vizinho, que se ofende por qualquer coisa. Não, nós nos ofendemos por qualquer coisa. Trata-se de um exagero inconsciente de importância pessoal. Edivaldo fala sobre isso. Ele vai falar que quando eu me melindro, quando eu me sinto ofendido, eu sou muito importante. Eu me acho o rei. Porque se alguém me ofende e eu fico extremamente melindrado com isso, eu não parei para refletir sobre o meu comportamento. Não é fácil refletir sobre o próprio comportamento. Não é fácil você, às vezes, se sentir completamente injustiçado e falar assim, onde eu preciso aprender? Se um conhecido cruza com você e não o cumprimenta, né? Foi o exemplo que eu dei. A negligência é recebida como uma ofensa propositada. Se um amigo fala com alguém que você não gosta, né? Isso é tão assim, né? Tem nas relações de amizade, isso é muito forte. Assim, fulano conversou com alguém, eu nem gostava. Uma melhor amiga, né? Se relacionou e a gente se sente ofendido por isso. Isso tomando na conta da traição injustificável. Se uma pessoa a quem você pediu um favor esqueceu de atendê-lo ou não lhe deu prioridade, o fato cai na conta de total falta de consideração. Então, eu pedi alguém para rezar para mim, essa pessoa esqueceu. Principalmente aqui na Casa Espírita, você fez minha prece que eu pedi, eu estou passando por tanta dificuldade. Aí a pessoa que é responsável por atendimento fraterno não lembrou o nome nem da pessoa. Fulano, qual que é seu nome que eu me esqueci? Se esqueceu o meu nome, esqueceu minha prece. Né? Aí eu fico ofendido. E aqui a gente vai finalizando com uma pessoa que difundiu muito espiritismo há muito tempo, que é Caiba Chuta, eu acho que é assim que fala, né? E a gente vai desmembrar essa mensagem que ele deixou com como a gente vai se comportando. E aí eu vou finalizar o melindre falando da Casa Espírita. Não tem como, né? Acho que todo mundo já sabia que eu ia chegar nos movimentos. As religiões, elas são feitas de pessoas. A Igreja Católica, as igrejas evangélicas e o Espiritismo também está aqui. O que afastam pessoas das religiões são as relações de melindre. O trabalho sempre vai existir. Em algum momento nós vamos nos decepcionar com alguém dentro da casa espírita. Em algum momento, aquele palestrante, aquele dirigente não vai suprir as minhas expectativas do ser humano que eu depositei nele. E muitas vezes eu já escutei pessoas falar assim, eu não vou naquela igreja porque eu sei o que aquele pastor faz. Eu não vou naquela igreja porque eu sei o que aquele padre faz. E a gente se distancia do único meio de me fazer evoluir, que é a religião. Não coloque os representantes da religião no lugar de santos. Ninguém é. Não venha à casa espírita porque é a palestra de Maria. Não deixe de ir à casa espírita porque é a palestra de Maria. O movimento espírita, todas as religiões, eles vão continuar existindo independente do nosso comportamento neles. E não vamos nos achar tão importantes e tão superiores a ponto de me afastar ou me distanciar de uma religião porque alguém fez algo que eu não gostaria que fizesse comigo. Daí vem o melindre. Quem perde? Eu. A capacidade de quê? De ter um direcionamento.
Porque espiritismo, todas as religiões cristãs, a gente está aqui porque a gente não sabe o caminho. A gente não sabe abrir o evangelho ainda na nossa casa. A gente ainda não consegue destinar um tempo aos nossos estudos. Aqui é um exercício mínimo de, literalmente, sair da zona de conforto e ir em busca de conhecimento. Porque a gente não faz isso, ainda com tanta frequência. Por isso que ainda precisamos, né? Se a gente for lembrar, desde a nossa infância existe a missa às 10 horas da manhã. E a gente vai só copiando os modelos já existentes, né? Aqui a gente pegou a missa às 10h30 da manhã. A gente está alterando um pouquinho, mas é uma missa. Essa missa existe desde a gente nascer, bem antes. Isso é secular, isso é história da humanidade. E se eu me melindro com alguém dentro do meu templo religioso, eu vou perder a oportunidade de evoluir. Não importa a religião, é uma questão muito clara para quem tem um conhecimento espírita. Não importa o lugar, vá. Não importa as pessoas que estão ali, vá e faça. E o melindre, como filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Vamos pegar a palavra vaidade. Se eu não estou na frente de qualquer trabalho, se eu não fui percebida ao chegar, se fizeram uma festa e não me convidaram, se aconteceu qualquer coisa e eu não estava envolvido, o que move ali a minha sensação de ser vítima é a vaidade. E às vezes só existe uma influência ali para eu testar o meu comportamento. Assim, quando o espírita se melindra, o espírita, o católico, o evangelho se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo. Julga-se mais importante que os católicos, que o catolicismo. A gente acha que aqui só funciona por a gente. Não é que a religião é maior nesse sentido, Não é, a gente não está colocando. É porque vai acontecer, independente da gente. Às vezes, e nós espíritas entendemos que existe um patamar, Aqui se eu falo para 30, às vezes tem 100, tem 200 me escutando. E eu já vi histórias de palestrantes que chegam na casa espírita com um para escutar. E ele permanece o trabalho. Com uma pessoa para fazer uma palestra. Muitos de nós, talvez eu repensaria no meu orgulho, na minha vaidade. Assim, mais um? Porque eu ainda não tenho a dimensão do espiritual. Eu ainda não tenho a sensibilidade de enxergar o que os olhos não me permitem ver. E quando a gente estava falando sobre evangelização espírita, é muito esse movimento, assim, o nosso esforço em trazer as crianças, existe uma movimentação por trás muito maior do que os nossos olhos conseguem ver. E se eu ainda não tenho essa sensibilidade, é um trabalho diário para desenvolvê-lo. O melindre gera a prevenção negativa, agravando todos os problemas, agravando problemas e acentuando dificuldades, ao invés de aboli-los. Essa alegria moral demonstra má vontade e transpira incoerência. Eu coloquei, acho que essa é a palavra maior que eu coloquei em todo o texto, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. O que é incoerência? Falta de? Falta de coerência. Como a gente se esconde através do comportamento do filho? Não é o filho que está ofendido, somos nós. Não pelo comportamento dele, mas por nós mesmos. Então afastamos. Existem muitas mães que afastam a casa espírita por conta de filho. Por conta do melindre dela. Então vamos observar. O colaborador do jornal que vê um artigo recusado pela redação e que se sente menosprezado. Eu apresentei uma coisa muito legal na casa espírita, eu apresentei um projeto muito interessante e não foi aceito. Me sinto menosprezado e me encerro as atividades.
A cooperadora de assistência social esquecida na passagem do seu aniversário. Esse mostra ferida caindo na indiferença. Esqueceram de me dar feliz aniversário no grupo da Casa Espírita. Deu para todo mundo, foi o de fulana ontem e o meu foi hoje. Por que todo mundo falou? Porque Joana estava lá e deu parabéns, ela não deu parabéns para mim. Eu fico ofendida. Mas isso é errado? Sim. É triste. É porque eu preciso... A pessoa se sente desprezada nesse sentido. Porque assim, se faz com um, por que não vai fazer com todos? Fica parecendo que é um grupo fechado e eu não posso entrar nesse grupo. Exatamente, aí eu preciso contextualizar. Porque quando eu perco a capacidade de contextualizar, às vezes tem dia que eu estou respondendo o WhatsApp de todo mundo. Porque eu estou lá, no dia de responder. No outro dia, minha vida tem um monte de compromisso. E eu nem consegui pegar às vezes. Ontem mesmo aconteceu. O grupo de evangelização acho que me solicitou lá um monte de vezes. E eu não respondi. Hoje, 7 horas da manhã, eu fui ver. E eu falei assim, eu não vou responder agora porque eu tenho que ficar focada na palestra. E vai passando. E se for uma pessoa que não consegue contextualizar, fala assim, Rayane, não dá ligança nenhuma porque a gente está falando com ela. Glória, vem telefone, atende. Né? Então, assim, é a minha capacidade de olhar assim, por que ontem fez com fulano e hoje não fez comigo? Contextualiza. Vamos olhar contextualizando o comportamento. Porque tem dias que a gente está disponível. E isso vai acontecer no nosso casamento, nas nossas relações. Tem dia que a gente está tão disponível para o outro, mas tem dias que a gente não está disponível para o outro. Nós somos assim. A gente tem que viver e justificar as coisas. Não é justificar, é contextualizar. É um processo. Ou talvez o aniversário não estava no grupo. Ou talvez tenha a maturidade de colocar no grupo. Hoje também é meu aniversário. Eu tenho, Né? Então, assim, às Eu vezes dá um aqui, pouco. olha pra mim. Porque nós somos extremamente sensíveis nessas relações, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras, assim, eu tenho que justificar o comportamento do outro, eu tenho que entender. Eu acho que a melhor palavra é contextualizar o comportamento do outro e meu. Fulano esqueceu. O que aconteceu com o fulano? Ok, contextualizei o dele. Agora eu vou contextualizar o meu. Por que eu estou tão ofendida? Por que eu estou me sentindo tão ruim com essa sensação? E às vezes a gente contextualizando, ele fala assim, não é a pessoa que primeiro esquece. Quantos aniversários meu pai nem me falava nada. Então só traz uma alavanca. Por isso que dói mais. É só uma alavanca. O servidor do templo, que foi, certa vez, preterido na posição da mesma orientadora, escolheu outra pessoa. Né? Aqui são exemplos. O doador de alguns donativos que foi omitido. Nós queríamos de agradecer Maria por trazer o feijão, o João por trazer o arroz, e esqueceu de fulano. Né? Então, uma regra geral é nunca falar o nome de ninguém. Gostaria de agradecer a todos. Né? O pai, relembrado pela professora de moral cristã com respeito ao comportamento do seu filho. Né? É o que eu já falei aqui anteriormente. O jovem que foi aconselhado, né, o adolescente, aí alguém fala assim, ô Rayane, vai lá e aconselha meu filho. Se é da dirigente da mocidade espírita, aí eu vou lá falar. O menino nunca mais volta na casa espírita. Porque jovem não gosta de escutar. Não. Principalmente conselho. Né? Então, muito cuidado, que às vezes a gente vai afastar. O amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega. Aqui está o afastamento maior. Por isso que está em negrito. Na instituição e sai, revoltado, englobando todos os demais, em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora de auxílio mais amplo. Rayane errou. Eu vi Rayane levando uma multa porque ela estava em alta velocidade. Nunca mais eu vou naquela casa espírita, porque todo mundo vai igual a ela. Aqui a gente faz menos, mas nas igrejas católicas e evangélicas eu realmente fico com muita compaixão dos dirigentes. Porque como somos julgados? É muito difícil estar numa posição de destaque. A gente está falando das religiões, imagina dos políticos, das pessoas que estão muito à frente do conhecimento. É como se eu pegasse o comportamento de um e colocasse em todos os fiéis. E às vezes tem uma Dona Maria que está ali quietinha, nunca abriu a boca e está fazendo e está presente em todos os trabalhos e eu não consigo enxergar a doação dessa pessoa no movimento.
Eu me lembro muitas vezes de um... Tô finalizando. Eu me lembro uma vez de um trabalhador espírita, né? Isso tá retratado, que ele sentava na primeira cadeira, mas ele dormia a palestra inteira. Né? Dormia a palestra inteira. Ele chegava e dormia. E ele desencarnou. E quando ele vem na reunião falar sobre, ele fala assim, eu lembro de cada palavra e comportamento de cada uma ali, eu aprendi tudo que estava sendo passado na casa espírita. E vocês que estavam acordados, estavam preocupados com o meu comportamento de dormir. Entende a diferença? Muito cuidado para não distanciar pelo comportamento de alguém. O espírita que se nega ao concurso fraterno prejudica somente a ele. Devemos perdoar e esquecer. Perdoar e esquecer. É um processo. Não dá falar te perdoo e esqueço. É um processo. É uma caminhada. Se quisermos colaborar e servir. A rigor, sobre a bênção da doutrina espírita e de todas as outras religiões, quem pode dizer que ajuda alguém? A gente não está aqui para ajudar ninguém. Somente somos auxiliados. Nós estamos aqui para receber. O trabalho aqui é uma forma de receber. Amparo. Ninguém vai a um templo doutrinário dar, primeiramente. Todos aí comparecemos para receber. Antes de mais nada, seja quais forem as circunstâncias. Então, quando eu sento ali, eu vou falar os bastidores de um palestrante. Não sei se alguém que é palestrante. Eu esqueço tudo. Juro. Na prece, no momento da mensagem, eu falo, meu Deus, esqueci tudo que eu ia falar na palestra. Aí eu viro e falo assim, amigos protetores, estou aqui para receber o que é necessário falar. Eu estou para receber. Eu estudo, eu faço todo um desenvolvimento, mas chega uma hora que dá uma insegurança. E o lugar que eu tenho mais insegurança para falar é na casa espírita. Para mim é muito mais fácil falar para um público de 300 pessoas, mas coloco aqui na casa espírita, minha mão está gelada, eu tremo, porque é um lugar que exige muita coerência, existe muito receber. E é um lugar de aprendizado. Fujamos das condições de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, suscetada pelo dever cumprido. Com humildade, não há melindre, que piora aquele que se sente, sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre nos surgirá no caminho. Sempre vai aparecer pessoas que vai, de fato, nos deixar magoados. Isso é normal, isso é necessário para a gente crescer. No caminho, alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com todos os nossos incessantes comportamentos ou desacertos. Imagina se Jesus falasse assim, poxa, eu investi tanto tempo, coloquei um guia espiritual, coloquei um dirigente, coloquei fulano e não foi. Não, vou ser indiferente com esse aí, vou deixar ele aqui em stand-by na encarnação, pelo menos uma encarnação sem dar atenção a ele, Não. Quantas pessoas Jesus e seus guias e toda a sua equipe se dispõem o tempo inteiro para movimentar a nossa vida de forma a nos fazer evoluir, e eles não desistem da gente. Então, o convite não é desistir do outro. Não é justificar o comportamento do outro. O convite é aprender. É um aprendizado. Passei por uma prova, me senti injustiçado. Qual é o aprendizado? Qualquer processo é para mim. E essa é a mensagem. Eu espero com muito carinho, né, que nós espíritas, que nós participantes de qualquer templo religioso, possamos entender que o melindre, que o orgulho é o que nos distancia das religiões, é o que faz as relações ficarem difíceis. A religião vai continuar, os ensinamentos vão existir, o trabalho sempre vai estar pronto para a gente, mas nós temos que rever o nosso comportamento o tempo inteiro, para estar ainda em coerência, constante coerência com o que eu proponho na minha existência. Que não tem problema mudar. Hoje eu não sou mais espírita, mas eu sou católica, vou mudar de religião, vou mudar de templo, não tem problema.
mas faça o melhor sempre. Chega e seja luz, não seja trevas. Chega e busque conhecimento, não levar o que você já tem. É um trabalho difícil para nós, mas é o caminho. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela manhã e tenham uma boa semana e vamos aprender sempre.